Salve, salve amigos do canal Detetives Vascaínos, muito boa noite para você. Está entrando no ar mais uma edição de notícias do Vascão para você, aquele jornalismo que você já conhece, sério, dedicado, objetivo, de qualidade e sem fake news. Aqui eu valorizo e muita informação. O Vasco está de folga, recomeça aí os trabalhos amanhã, mas óbvio que aqui tem notícia. E vamos justamente destacar os planos do Vasco neste Brasileirão, face a essa sequência importante de jogos que o time terá aí pela frente e que pode definir a temporada para o clube. Algumas situações em aberto, muitas possibilidades, outras coisas concretas, e eu vou colocar tudo em pratos limpos para você. Mas antes de prosseguir, eu te peço aquela moral de sempre, hein? Destacando o nosso trabalho aqui nessa plataforma, deixando o like, compartilhando e mostrando que você é peça-chave no crescimento desse canal. Então vem comigo nessa. Bom, vamos lá. Uma quarta-feira de folga no Vasco, mas nos bastidores a comissão técnica se articula para iniciar os trabalhos amanhã, focado no Brasileirão. Focado em almejar coisas maiores até o fim do campeonato. O Vasco, por exemplo, terá uma sequência aí que pode ser muito interessante para o clube, como também decisiva. Os 4 próximos jogos do Vasco tem muita história aí. Primeiro, pega o Botafogo na terça-feira. O Alvinegro é o líder do Brasileirão, né? Não está podendo perder pontos, já que o Palmeiras está ali na cola. E é um jogo que o Vasco trata como um pontapé inicial para brigar por coisas maiores. Uma vitória sobre o líder, além de injetar uma moral enorme, né, e por ser um clássico também, vai dar um gás necessário para que o time, né, possa ir se consolidar nesse final de Brasileirão. Em seguida, mais uma partida indigesta. O Fortaleza, do excelente técnico Vojvoda, o Fortaleza está entre os 4 primeiros com 57 pontos. Está na briga e joga apoiado aí por sua torcida e em crescimento. Um resultado positivo lá fora seria mais um ingrediente aí nos planos audaciosos do Vasco para a temporada. E aí o Vasco retorna ao Rio, volta a jogar em sua casa. Sua casa onde o técnico Rafael Paiva sempre faz questão de destacar que é um ambiente propício para o time jogar o seu futebol e ganhar. Caldeirão de São Januário fala por si só. E muitas vezes é crucial na retomada do time. E vai pegar o Internacional que está aí invicto a 12 jogos. Bem verdade que hoje, inclusive, empatou em casa com o Flamengo. E com isso vai precisar buscar pontos fora para compensar esse empate na sua casa. Até porque o time com 53 pontos persegue aí a classificação para a fase de grupos da Libertadores. E para fechar a sequência considerada difícil, pega o Corinthians lá fora. O Corinthians do Dom Ramon Dias, que terá aí a oportunidade pela primeira vez de comandar um clube contra o seu ex-time, o Vasco. No primeiro turno, quando foi contratado, ele só assistia ao jogo das tribunas, lá de São Januário. Agora ele é oficialmente treinador em campo. E além desse reencontro, o jogo marca aí uma luta do time paulista para atingir logo os 45 pontos, para que consiga aí fugir de vez da zona de degola. Hoje, o Corinthians está com 35, a um pontinho fora da zona, mas qualquer vacilo retorna aí ao abismo. Enfim, uma sequência que pode determinar realmente a temporada para o Vasco, já que depois o time terá jogos com menor nível de dificuldade, em que pese ainda pegar o Atlético aqui, né? Mais alguns dias depois do Galo Mineiro disputar a final da Libertadores. Isso pode interferir também, inclusive, na montagem da equipe aí que pega o Vasco, dependendo do resultado, seja ele positivo ou negativo. Então, esses 4 jogos aí, o Vasco terá aí em cara como 4 decisões visando aí os objetivos traçados, que é chegar numa pré-Libertadores ou consolidar a vaga de vez na Sul-Americana. Esse cenário, então, é um cenário muito melhor para o Vasco hoje, né? E para isso acontecer, meus amigos, para essa mistura acontecer, o técnico Rafael Paiva já está elaborando aí uma cartilha, uma série de situações, uma série de ajustes para fazer o time se encaixar nesses jogos importantes. A ideia do Rafael é fazer o time rodar em algumas coisas que a equipe vem oscilando e muito. O foco é trabalhar para manter o equilíbrio de defender bem, ter posse de bola, selecionar ali mais o ataque e ter mais controle de jogo. O Rafael entende que fazendo isso, o Vasco vai conseguir em campo mostrar muita efetividade
e chegar à construção de bons resultados. Só que algumas situações ainda vão precisar de uma resposta. E a partir desta quinta, de amanhã, Rafael Paiva pretende buscar isso. Uma dessas situações em aberto é Dimitri Payet. Até que ponto, caso Coutinho volte, o Payet seria mantido no time? Ou a ideia é voltar com o Coutinho para o banco, já que ele vem apresentando essa fadiga intensa, e deixar o Payet, que fisicamente vem melhor, em ascensão, do que o camisa 11. Olha, o Rafael, na última coletiva, desconversou quando questionado sobre o tema. Disse que vai depender das circunstâncias, do estilo de jogo, do equilíbrio, mas não quis garantir que ambos aí possam atuar juntos. A ideia é realmente colocar um desde o início. Mas hoje, pelo que jogou o Payet, e por sua vontade, o francês provavelmente larga na frente, A questão física do Coutinho vem prejudicando em muito a sequência do jogador. E hoje há essa tendência, de quando se recuperar, dar lugar ao Payet. Mas é o Rafael que vai bater o martelo, que vai decidir isso. Outra questão é sobre Ryan. O jogador tomou uma pancada no joelho contra o Bahia e sentiu muito, tanto que foi substituído, Ele foi visto ali colocando ali um gelo no local. Amanhã a gente já vai saber a extensão aí, a gravidade, e ver se o jogador poderá ser relacionado para o jogo de terça-feira, se vai treinar normalmente, Outra situação é sobre o Léo Pelé, que é o atual titular da zaga, Ele ficou de fora também por conta de um desconforto na coxa e foi preservado aí justamente para essa próxima sequência. Tudo ok, dando ok, ele volta ao time, já que ele não saiu por conta de questão técnica. De qualquer forma, se de um lado há essas incertezas, por outro, há algumas certezas dentro dessa atual engrenagem do Vasco. Uma delas é a questão da dobradinha do lateral. Pelo que o Paiva deixou transparecer na última coletiva, o Pumita vai seguir aí nessa função, porque ele está sendo aí um elemento importante para compensar a perda do Adson naquele setor direito. Outra situação é em relação aos jogadores que conseguiram aproveitar a oportunidade no último jogo, já largaram na frente em relação aos demais, quando for preciso contar com eles. Caso do Maicon, do Galdames e do Ryan. O Galdames, então, certamente será mais utilizado pelo Rafael no decorrer dos demais jogos, já que teve boa atuação aí na vaga do Hugo Moura, e com o retorno do volante, o Galdames deve voltar ao banco com mais frequência e ser mais utilizado. E olha que ele, assim como o Rossi, estava a um passo de deixar o Vasco, quase deixou, E o Ryan também deve ter aí mais oportunidades no time, tanto como reserva do Verratti, como naquele setor direito do ataque, na vez que o Pumita não atuar. Até mesmo o suíço Maxime Domingues, que começou a ser mais utilizado pelo Paiva, deve aí ganhar mais minutagens nas próximas partidas, já que ele vem agradando ao treinador, sempre quando entra, Apesar de um dos gols sofridos pelo Vasco contra o Bahia ter sido causado ali por um erro de passe do jogador. Enfim, amigos, esse é o Vasco que vive aí uma nova fase após 2 vitórias seguidas e após a melhora do nível de atuação. O que 2 vitórias não fazem para mudar o ambiente, E agora, antes de terminar, eu faço uma pergunta para vocês. Dessa sequência de Botafogo, Fortaleza, Internacional e Corinthians, quantos pontos você acha que o Vasco faz, hein? Olha, então, comente, participe, eu quero ver a sua opinião aí embaixo do vídeo para a gente poder interagir juntos. Bom, amanhã eu vou estar de novo aqui para trazer mais notícias do Vasco, tem treinamento começando, tem outras notícias pintando, Em breve aí também assuntos de bastidores de 2025, enfim, muita coisa para a gente ainda falar. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.